Estou muito decepcionado com ele. Como na Polônia, foram abatidas e caíram em território polonês, mas não deveriam estar tão perto assim de qualquer forma. Eles eram drones e, sabe, eu simplesmente não posso comentar se foi um erro ou não. O relacionamento entre o presidente Putin e o presidente Zelensky é horrível. Quer dizer, você sabe, tem muito a ver com relacionamentos. Eles realmente não gostam um do outro. Eu quero usar essa palavra em vez de uma palavra mais forte, mas eles realmente fazem isso. Eles se odeiam. Se você quiser vencer, vai ter que parar de comprar petróleo da Rússia. É bom ter você conosco, aqui no Reino Unido. Ontem à noite você disse que o jantar foi uma das maiores honras da sua vida. Você ficou claramente comovido e impressionado com o jantar. E você estava sentado ao lado do rei Charles. Sim. E uma das coisas sobre as quais ele falou foi sobre nos unirmos pela Ucrânia. Estava em uma lista de coisas. Agradecer os Estados Unidos parar. Estou curioso sobre o que você conversou com ele. E ele falou com você sobre seus sentimentos em relação à guerra na Ucrânia? Ele falou sobre muitas coisas. Ficamos juntos por muito tempo, na verdade, 2 dias. Sim. Eu acabei de deixá-lo. E ele é uma ótima pessoa. Eu o conhecia originalmente como Príncipe Charles e agora ele é o Rei Charles. E o povo o ama neste país. E ele passou por, você sabe, momentos bem difíceis. E em termos médicos, está indo muito bem. Mas ele é simplesmente uma pessoa incrível. Eu o conheço há muito tempo, sempre disse a mesma coisa. Ele é um homem extraordinário que realmente assumiu uma posição muito difícil. Você sabe, ter que suceder a Rainha Elizabeth é muito... acho que ela tem o recorde de todos os tempos, provavelmente sempre terá, mas ela ficou lá por uns 70 anos ou algo assim. E suceder isso é bem difícil. E ela era realmente muito querida. Havia algo em particular que ele queria lhe comunicar sobre os sentimentos dele em relação às coisas? Acho que ele estava mais interessado em comércio. Você sabe que ele também ama o meio ambiente. Ele gosta de falar sobre o meio ambiente, mas ele estava mais interessado no comércio do que em qualquer outra coisa. Estamos trabalhando em um acordo comercial com o Reino Unido, o que será um bom negócio para ambos. E estamos trabalhando nisso com o primeiro-ministro e seus vários representantes, e acho que será um ótimo negócio para ambos. Estamos fazendo acordos comerciais tremendos para o nosso país. Temos investimentos inacreditáveis chegando aos Estados Unidos. E acho que por causa da eleição, mas também por causa das tarifas. Sem as tarifas, ele seria uma história completamente diferente. Temos mais de 17 trilhões de dólares americanos entrando. Bem, por exemplo, Biden teve 250 bilhões no último ano. Então, apenas uma pequena fração disso. E eu não acho que tenha havido 17 trilhões de dólares. Sim. Mas até terminarmos. Quero falar mais com você sobre isso. Mas você falou ontem à noite no seu brinde sobre a relação entre os Estados Unidos e o Reino Unido, a luta contra a tirania e o fascismo. Agora temos essa situação em que 23 drones russos entraram bem fundo no território polonês. Sim. Letônia e Romênia também disseram que sofreram incursões. A Força Aérea Sueca subiu hoje ao Mar Báltico para afastar aviões de combate russos. O que o Putin está fazendo? Sabe, estou decepcionado com o Putin, vou te dizer. Estou muito decepcionado com ele. Eu resolvi pelo menos 7 guerras, mas resolvi 7 guerras, todas aquelas que diziam que eram impossíveis de resolver. E eu consegui. E você sabe quais eu quero. Não vou entediá-lo com uma longa lista, mas eles eram guerras que eram muito difíceis de resolver. Sim. Até mesmo o Congo, na África e Ruanda. Isso vem acontecendo há muitos anos. Quase 10 milhões de pessoas mortas, resolvi tudo isso. E o que eu achei que seria o mais fácil seria Rússia, Ucrânia, por causa do meu relacionamento com o presidente Putin. Então, estou desapontado. Se você ouvir algumas pessoas, sabe, aquelas como na Polônia, foram abatidas e caíram em território polonês, mas não deveriam estar tão perto assim de qualquer forma. Eles eram drones e, sabe, eu simplesmente não posso comentar se foi um erro ou não. Eles não deveriam estar lá, sejamos sinceros. Mas supostamente eles eram deficientes. Sabe, eles desabilitam drones hoje em dia. Esse é o grande ataque a um drone. Desativá-lo e eles caem por todo lado. Então vamos torcer para que tenha sido isso. Quer dizer, eu gostaria de pensar melhor, mas estou muito decepcionado com isso. Pensei que seria a coisa mais fácil de fazer, mas acabou sendo a mais difícil. O relacionamento entre o presidente Putin e o presidente Zelensky é horrível. Quer dizer, você sabe, tem muito a ver com relacionamentos. Eles realmente não gostam um do outro. Eu quero usar essa palavra em vez de uma palavra mais forte, mas eles realmente fazem isso. Eles se odeiam. E veremos o que acontece.
Acho que vamos encontrar uma solução. Eu estava infeliz com a União Europeia, ou digamos a OTAN, quando vi que eles estavam comprando o petróleo da Rússia. Quer dizer, eu deveria estar vindo com os Estados Unidos e, você sabe, eu tomei uma posição dura em relação à Índia, como você sabe, porque eles estavam comprando petróleo. E no final das contas, se os preços do petróleo caírem ou se a Rússia não estiver vendendo petróleo, eles não terão escolha a não ser aceitar. E quando as nações da União Europeia ou as nações da OTAN, porque são parecidas, muito parecidas, quando estão comprando petróleo da Rússia, isso não é a melhor coisa. Esse não é o acordo. E eu deixei isso claro e as pessoas ficaram surpresas ao ouvir isso, mas eles estavam fazendo isso de forma discreta e sorrateira. E você não pode fazer isso, sabe? Se você quiser vencer, vai ter que parar de comprar petróleo da Rússia. Mas vamos ver como isso vai acabar. Eu espero que termine bem. Sabe, isso não nos afeta porque, temos um grande oceano no meio, mas vocês estão perdendo milhões de pessoas e são principalmente soldados russos, soldados ucranianos. Na semana passada, quase 8 mil soldados foram mortos nessa guerra ridícula. 8 mil pessoas. E, de novo, quero ver se consigo resolver isso. É mais difícil do que eu pensava, mas já fiz muitas coisas difíceis. É muito tão interessante. Eu resolvi guerras que eram absolutamente, não havia chance de resolver, que já duravam 31. Uma durou 31 anos, outra 34 anos, outra 36 anos. Durante anos e anos eu consegui resolver. Essa é uma que deveria ser resolvida. O primeiro-ministro Starmer concordou em enviar jatos da RAF para sobrevoar a Polônia e protegê-los. E em agosto você disse, talvez possamos ajudar pelo ar. Você consideraria ajudar pelo ar? O que isso significa? Isso significa F-16S? Sistemas de defesa antimísseis Patriot? Como você ajudaria? Bem, estamos ajudando com inteligência, mas quando eu disse ajudar pelo ar, estou falando sobre segurança depois que a guerra terminar. Então, depois que a guerra acabar, nós ajudaríamos a garantir a paz. E eu acho que, no final das contas, isso vai acontecer. Mas, você sabe, há uma questão sobre se o presidente Putin queria só uma parte ou tudo. Você sabe disso. E isso nunca iria acontecer enquanto eu fosse presidente, nunca. E nunca houve nem sequer a ideia disso. E não aconteceu. Durante 4 anos não aconteceu, nunca houve uma ameaça. Acho que o mau desempenho dessas pessoas no Afeganistão teve muito a ver com isso, porque demonstrou uma incompetência gritante. Mas nós vamos resolver isso de um jeito ou de outro. Nós vamos resolver isso. De novo, fico muito decepcionado quando falam em sanções. Eu não me importo com sanções. Mas quando eu aplico sanções e as pessoas continuam comprando petróleo de uma pessoa de quem não deveriam comprar, isso torna tudo muito mais difícil. Você disse que vai primeiro em relação à China. Você disse que estamos aplicando sanções de 50% contra a Índia, porque eles são o maior ou o segundo maior comprador de petróleo russo. E nós fizemos isso. Isso é um grande passo. Então, quando você conversou com o Starmer, você disse, vamos colocar todo mundo junto nessa? Se vocês aplicarem sanções à Índia e à China, então nós também faremos isso. Bem, se eles aplicassem sanções, por exemplo, ou tarifas, ou como você quiser chamar, se eles fizessem isso em relação à China, acho que a guerra talvez acabasse, porque a China é de longe o maior comprador de petróleo da Rússia. E acho que eles também têm outros poderes sobre a Rússia. Estou conversando com o presidente Xi, como você sabe, na sexta-feira, sobre o TikTok e também sobre comércio. E estamos muito próximos de fechar acordos sobre tudo isso. E meu relacionamento com a China é muito bom. Você sabe, nós temos um acordo comercial com eles. Tivemos uma reunião muito boa outro dia. E parece que eles aprovaram o TikTok. E o TikTok representa uma quantia enorme de dinheiro para os Estados Unidos, então isso foi bom. Mas vamos ver como tudo isso vai funcionar. Mas se a Europa fizesse algo em relação à China, acho que a China provavelmente forçaria, talvez, o fim da guerra. Existe alguma abertura para isso? Starmer disse que considerariam isso? Bem, eu também teria feito algo. Mas, novamente, não dá para a Europa comprar petróleo da Rússia e eu ficar chateado com a China porque eles estão comprando petróleo da Rússia. Fiquei um pouco surpreso e eu não deveria ter descoberto. A Hungria recebe 75%. A Eslováquia também recebe, e são países da OTAN. Eles recebem muito petróleo da Rússia. É interessante. Mas não são só esses 2 países. E esses 2 países você até entende, porque eles realmente têm uma relação bastante próxima, se você olhar. Mas são outros países também.
E você simplesmente não pode fazer isso, sabe? Os Estados Unidos já foram trouxas por tempo demais no mundo em termos de comércio. Agora estamos indo incrivelmente bem e estamos ganhando mais dinheiro do que nunca. E isso vai continuar enquanto tivermos as belas tarifas. Eu sempre disse que minha palavra favorita, eu consegui. Minha quarta palavra favorita é, você sabe, né? Por causa do amor, religião, sua esposa, família, etc. E não, fui criticado pela imprensa. Eu disse que é o meu mundo favorito, e a religião e a família. E então estou tornando esse o meu quarto mundo favorito. Você disse na coletiva de imprensa que está perto de um acordo com o Reino Unido. Esse foi o primeiro acordo feito, pelo menos o esboço, mas ainda não está finalizado. Muitas pessoas estão se perguntando quando você vai chegar. Nós finalizamos o negócio. E eles de ajustes. Ainda... Em aço... Sim, fizemos um acordo com o Reino Unido. É um acordo fechado, completo. Na verdade, eu assinei, como você lembra. Foi assinado no Salão Oval. Lembrar? Sim. Mas eles gostariam de ver se poderiam melhorar um pouco. Você estava aberto a isso? Eu gosto deles. Estamos ganhando muito dinheiro. Eles estão em 25%. Você vai descer mais do que isso. Tinha 50% para aço e alumínio e quero ver que eles estão tendo muita dificuldade. Você sabe disso, certo? Sim, quero perguntar, sei. Você tem ascendência escocesa, pelo menos em parte. Eu sou. Parabéns. É uma boa herança? Muito obrigada. Harris Starmer está sob muita pressão, como você acabou de mencionar. Imigração. Questões muito semelhantes às que estamos vendo em casa. Imigração. Bem, nós paramos isso. Crime, tudo isso. Sim, absolutamente. Então, você acha que o governo dele vai sobreviver depois de passar alguns dias aqui e ter uma visão de perto do que está acontecendo? Eu acho que ele é uma pessoa boa, como a esposa dele. Você conhecendo as pessoas, acho que ele é um cara legal, ele é mais liberal do que eu. Acho que ele deveria adotar uma postura firme em relação à imigração. Isso realmente está prejudicando muito ele. Acho que ele precisa abrir o Mar do Norte. Eles têm um dos melhores petróleos do mundo e tem muito disso. Eles têm muito disso. E eles tornaram impossível para as pessoas perfurarem. E eu acho que é isso que causa o problema de energia deles. Eles têm um grande problema de energia aqui por causa dos preços. Nossos preços estão muito baixos. Logo estaremos perto de $2 por galão para os carros. Isso seria bom. Nós já chegamos a 4 e 5 dólares. E quando você reduz o preço da energia, você reduz a inflação. Olha, eu herdei a pior inflação de todas, como acabei de dizer na coletiva de imprensa. Dizem que faz 48 anos e eu aceito isso. Mas eu acho que é a pior de todas e agora temos uma inflação muito baixa, temos uma ótima produção. E quando essas fábricas que estão sendo construídas por todo o país começarem a abrir, vamos ter números como nunca se viu antes. Incluindo que as pessoas vão sentir isso porque vemos pesquisas que não mostram bons resultados para a economia. A pesquisa recente da Fox disse que 52% afirmam que a economia está pior sob esta administração. O desemprego está na maior taxa dos últimos 4 anos. Os preços dos alimentos subiram muito no último mandato. Então, como é que você está olhando para frente com esses planos de que acabou de falar? Quando as pessoas vão sentir isso? Bem, quando as fábricas começarem a abrir. Agora estamos construindo elas. A pesquisa da Fox, já te falei, é a pior pesquisa que já tive. Sempre foi assim, quero dizer. Durante a eleição, eles mostravam que eu estava ganhando por pouco, não por uma grande margem. E a pesquisa da Fox, já disse ao Rupert Murdoch, arrume um novo pesquisador porque esse é péssimo. E isso já faz anos, mas eu vou dizer que todas essas coisas estão sendo construídas. As montadoras de carros estão voltando. Você sabe, nós perdemos 50%, 54% do nosso... Nós éramos a capital mundial do automóvel e, de repente, isso foi roubado pela China, Japão, Alemanha. Todos esses países, essas empresas, todas estão voltando agora para os Estados Unidos. Eles estão construindo montadoras e fábricas por todo lugar, estão voltando do México e do Canadá. Perdemos muito para o México, perdemos muito para o Canadá. Todos estão voltando por causa das tarifas. Sem as tarifas, seria uma história diferente. Mas eles estão voltando por causa das tarifas e você provavelmente vai ver isso acontecer em cerca de 1 ano. Então... Mas estamos indo bem de qualquer forma. Veja, agora, quando você olha para os nossos números, o investimento que está sendo feito em nosso país é, de novo, Biden está em 250 bilhões de dólares e nós estamos em 17 trilhões. Esse é um número grande. Ninguém nunca ouviu falar de um número assim. Nunca houve um número assim.
Então, em relação ao sentimento das pessoas sobre a economia e as tarifas, você sabe, algumas pesquisas mostram que as pessoas também estão preocupadas com as tarifas. Bem, é só porque eles não entendem a palavra tarifa. Quer dizer, veja, mais uma vez, temos todo esse dinheiro, trilhões de dólares entrando em nosso país somente por causa das tarifas. Quer dizer, eu gostaria de dizer que foi por causa da eleição de 5 de novembro, mas na verdade é por causa das tarifas. E como as pessoas evitam as tarifas que eles criam neste país? Não é diferente do que a China fez conosco durante anos. Não é diferente do que a Europa fez conosco durante anos. A Europa foi tão ruim quanto a China. Não é diferente do que outros fizeram conosco. Mas temos a vantagem, uma grande vantagem com as tarifas. A vantagem é que querem estar aqui, precisam estar aqui, não precisam estar em outros países. E é por isso que estamos fazendo isso. Quero dizer, esses são números que ninguém jamais viu antes. Então é algo muito, muito importante. E as únicas pessoas que são contra tarifas são aquelas que são a favor de outros países. Por exemplo, temos um processo judicial. Bem, é financiado e patrocinado por pessoas de outros países porque estamos indo bem contra países que estavam nos roubando. Marta, fomos enganados durante anos por outros países, incluindo a China. E você sabe, né, no último semestre, né, eu tive um semestre tremendamente bem sucedido, mas este é muito melhor. Estamos indo muito melhor. Se você olhar para as regulamentações, eu cortei mais regulamentações do que qualquer outra pessoa. Nós tivemos os maiores cortes de impostos que já tivemos. Eu peguei esses cortes de impostos e os ampliei, estendi e ampliei. E os números que estamos vendo são os melhores que eu acho que já vimos. Então você fala sobre as centenas de bilhões de dólares que entraram por causa das tarifas. Pense bem, para onde vai esse dinheiro? Você consideraria devolvê-lo aos contribuintes enquanto eles esperam que algumas das coisas que você acabou de mencionar entrem em vigor? Isso é opção? Politicamente? É bom, mas você pode fazer isso. E pode pagar dívidas, estamos falando de números altos. Então, qual você gosta mais? Talvez ambos. Quer dizer, eu conseguia ver os dois. Eu poderia retribuir algo. Porque, veja, essas pessoas foram obrigadas a sofrer por anos sendo exploradas por outros países, incluindo a China e, francamente, incluindo a União Europeia. A União Europeia é tão ruim quanto a China. Estão nos tratando bem. Eu assinei acordo com a União Europeia. Tem que aprovar 950 bilhões de dólares. Eles têm que comprar 750 bilhões em nossa energia. Tem que pagar 200 bilhões por outra coisa. Quer dizer, ninguém nunca viu o Japão. Eles vão nos pagar 550 bilhões de dólares para reduzir as tarifas, só para reduzi-las para 15%. Bem, para reduzi-los de 30% para 15%, mas o 30% foi definido por mim. Se reduzirmos para 15%, isso não será nada. Eles enviariam milhões de carros para os Estados Unidos e não pagariam nada. Você sabe quanto pagamos? Você sabe por que não pagamos nada? Porque eles não aceitavam nossos carros. Não vendemos um carro sequer no Japão durante 5 anos. Não aceitaram nossos carros. Mesmo assim, recebemos milhões deles. Eles são meus amigos. Olha, eles são um país com quem nos damos bem. Eu tinha especialmente o Abe, que infelizmente foi morto, foi assassinado. O primeiro-ministro Abe, ele era como um grande amigo meu. E ele realmente me disse, eu disse, olha, vamos ter que conversar rápido. Temos que, Shinzo, temos que conversar. Ele disse, eu sei, eu sei. Parece que essa é a resposta de muitos líderes. Eles sabem que o jogo acabou quando se trata do relacionamento. Você sabe onde eles realmente sabem? Embora é uma droga de nação favorita? Sim. Porque durante anos nós pagamos às vezes 100 dólares por um comprimido, enquanto eles pagam 10. E eles dizem, o que é isso? E agora as empresas farmacêuticas concordam que eu estou certo. E os países, se não concordarem, eu vou usar tarifas para fazê-los concordar. Você entende? E nós vamos reduzir o custo dos medicamentos no próximo ano, ano e meio, não em 50% ou 60%, mas em 1000%. Porque se você pensar em um comprimido de $1, então ele vai subir de 10 para 20, porque é o mundo contra nós. Então o mundo é um lugar maior. Então vai passar de 10 para 20, não vai passar de 10 para 50 ou 60 para eles, o que é suportável, e vai passar de 10 para 20 para nós. Então você está falando de uma mudança monumental na saúde que vai afetar o Medicare, o Medicaid, até mesmo a Previdência Social. Isso vai afetar tudo. Isso será uma das maiores coisas que você já viu acontecer, porque temos pago pela saúde de todas as nações do mundo.